19 de abril de 2026. Vamos ler Provérbios, capítulo 19. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós fazemos todos os meses a leitura do livro de Provérbios. Provérbios é um livro que traz conselhos para sabedoria. É um livro que foi escrito pelo rei Salomão para aqueles que são simples. Pessoas simples são pessoas que são ingênuas, muitas vezes não percebem os perigos nas decisões do dia a dia na vida. E também foi escrito para pessoas que são muito jovens, que são inexperientes. Salomão fala no capítulo 1 que ele escreveu esse livro para ajudar os simples e os jovens, para que eles ganhem sabedoria e ganhem experiência para que possam tomar boas decisões e livrar-se das decisões ruins e de todo tipo de mal. É um livro que também foi escrito para os que já são sábios, para que eles continuem caminhando na sabedoria e decidindo bem as questões da vida. Como Provérbios tem 31 capítulos, se você ler um capítulo por dia, o capítulo do dia, você consegue ler esse livro todos os meses. Nos meses com 30 dias, basta ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. E se você se aplica na meditação de Provérbios para colocar em prática os seus ensinamentos, você encontra o caminho da vida, o caminho da prosperidade, do sucesso, da felicidade, da realização. Por isso, vale a pena ler, meditar e principalmente pôr em prática os ensinamentos de Provérbios. Como você vê na tela, ali no topo, nós estamos usando a versão da Bíblia King James atualizada. Essa versão da Bíblia coloca alguns títulos nos textos da Bíblia para facilitar o entendimento. E aqui, no capítulo 19, ela colocou esse título: O pobre sábio e o rico avarento. Mas esse título não quer dizer que todo o capítulo 19 fala sobre o pobre, que é sábio, e o rico, que é avarento. O capítulo 19 fala sobre muitos assuntos. Nós vamos ler e você vai perceber isso. Mas tem uma parte que fala sobre o pobre que é sábio e o rico que é avarento. E a colocação desse título é uma tentativa de fazer um apontamento ao capítulo. Então eles colocaram esse título aqui: O pobre sábio e o rico avarento. Mas vamos começar a ler agora e meditar em Provérbios 19. O versículo 1 diz que melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Então o versículo 1 começa dizendo que a integridade é um valor muito importante para ter felicidade na vida. Integridade vem de íntegro, íntegro vem de integral, integral vem de completo, vem de inteiro. Então, melhor é o pobre que vive com integridade, aquele que é inteiramente puro, inteiramente reto, que vive com inteira correção. Então, melhor é o pobre que vive na retidão do que o insensato que só fala tolices. Esse insensato aqui é aquele que pode até mesmo ser muito rico, ter muito dinheiro, mas que só fala tolices. É aquela pessoa que adquiriu muita riqueza falando tolices. O que significa falar tolices? Aquela pessoa que ganha muito dinheiro e ela fala palavras que trazem contratos, subornos, enganos,
que fazem com que a pessoa consiga conversar com altas autoridades e ela consiga ganhar muito dinheiro. Então, o versículo 1 está dizendo que se for para ganhar muito dinheiro, ter muita riqueza, pela insensatez, que é a falta de sabedoria, usando tolices, é melhor não ganhar aquele dinheiro. A integridade vale mais do que as muitas riquezas. Você deve estar acompanhando os jornais e existe um escândalo no sistema bancário atual por um homem que era dono de um banco que prometeu aplicações financeiras acima do que o mercado pagava e que agora está preso. Então, o versículo 1 fala sobre isso. Esse dono desse banco, que agora está preso e, pelas notícias, ele conversava com altas autoridades, ele foi um insensato. Ele negociou com várias autoridades que o banco dele pudesse fazer investimentos e aplicações pagando valores acima do mercado. Tudo que ele falou com essas autoridades, tudo que ele combinou, que ele tratou, parecia muito bom para ele, porque ele foi ganhando, ganhando, ganhando. E agora ele foi descoberto e ele está preso. Então o versículo 1 está dizendo isso. Melhor é o pobre que vive com integridade. A integridade, ser inteiramente certo, vale mais do que o insensato que pensa que pode ficar muito rico, só que só fala tolices, que só fala coisas erradas, combina, negocia coisas erradas. O versículo 1 está dizendo: não compensa buscar a riqueza contratando com tolices. Então, se for para contratar riquezas com tolices, é melhor não ganhar aquele lucro, porque aquele lucro vai trazer junto com ele a maldição. O versículo 1, então, fechando o versículo 1, ele diz: seja sempre íntegro, inteiramente correto. Vale a pena. Você não fica devendo nada a ninguém e você sabe que tudo que você fez foi honesto e você não corre nenhum risco de sofrer uma prisão e processos e todo o mal-estar que vem de tudo isso. Verso 2: não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. O versículo 2 está dizendo que não é proveitoso ter zelo sem discernimento. Ele está dizendo: não adianta nada você zelar, cuidar tanto de alguma coisa que você deseja, que você quer, se você não tem conhecimento, se você não entende daquele negócio. Às vezes, uma pessoa investe tudo para abrir uma empresa, mas ela não sabe operar aquele negócio. Do que adianta a pessoa ficar dormindo tarde, acordando cedo, abrindo a porta daquele negócio que ela mal entende? Para abrir um negócio, por exemplo, uma loja de roupas, a pessoa precisa entender de moda. Ela precisa saber a respeito das tendências, precisa saber como ajudar cada cliente nas suas necessidades, para poder atender bem. Agora, a pessoa não tem conhecimento desse mercado e ela vai e abre uma loja de roupas. Não é proveitoso ter zelo.
Ela pode abrir a loja cedo, fechar a loja tarde, mas durante o dia, quando está atendendo os clientes, a falta de conhecimento impede que toda dedicação e todo zelo tenha algum resultado. O versículo 2, na primeira parte, diz: para ser proveitoso o, o teu zelo, a tua dedicação, o teu empenho, você tem que ter discernimento, você tem que ter o conhecimento. O versículo 2 está dizendo: não faça nada que você não tenha buscado primeiro o conhecimento. Daí a segunda parte: nem deve ser precipitado e desviar-se do caminho. Então o versículo 2 está dizendo: não adianta você se esforçar e zelar por uma coisa que você não tem conhecimento, e também não é proveitoso você ter zelo por alguma coisa que você faz com pressa. Você não deve ser precipitado, porque aquele que se precipita, aquele que faz as coisas na pressa, acaba se desviando do caminho. Aquele que faz as coisas na correria acaba desviando-se da direção de Deus. Você vê aqui no versículo 2 que ele diz assim: nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Caminho aqui está em letra maiúscula, está se referindo a Jesus. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não adianta ter zelo sem discernimento. Não adianta ter zelo e fazer as coisas com pressa. Quando você faz as coisas sem conhecimento e com pressa, você se desvia do caminho. O caminho é Jesus, e Jesus mostra o caminho certo. Então, aquele que faz as coisas sem conhecimento e com pressa, acaba no caminho errado. Versículo 3. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. Então o versículo 3 está dizendo: a pessoa faz o mal e ela destrói a própria vida quando ela faz o mal. Só que o versículo 3 está dizendo que quando a pessoa faz o mal, ela destrói a vida dela. Mas além disso, ela está indo contra o Senhor. Então o pecado, quando uma pessoa ela peca, por exemplo, uma coisa simples, ela fuma ou ela bebe. Ela pensa assim: ninguém tem nada a ver com isso. Eu estou fumando, estou bebendo, o único prejudicado aqui na história sou eu. Então ninguém tem que me incomodar com isso. Só que essa perversidade, esse mal de destruir a própria saúde, é uma rebelião contra o Senhor. Por quê? Porque Deus é que nos dá o corpo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, existe um texto em que Paulo fala assim: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, mora em nós. Então nós temos o dever de cuidar do nosso corpo. E Paulo fala sobre o cuidado com a alimentação e com a prostituição. Ele diz: o nosso corpo não foi feito para isso. Nós não fomos feitos para isso. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Então o versículo 3 está dizendo: a pessoa pensa, eu estou pecando só contra mim mesmo. Ninguém está prejudicado. Está pecando contra Deus. A perversidade do ser humano corrompe a sua vida, mas é contra o Senhor que a sua alma se rebela. A alma, ela envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Então, até os pensamentos de cobiça por uma mulher ou por um homem, Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, que aquele que olha para uma mulher, presta atenção, com intenção maligna, já cometeu adultério com ela. Então a pessoa pensa: ah, mas o pensamento é meu. Mas todo pensamento pecaminoso que se desvia do propósito de Deus é rebelião contra Deus. Então o versículo 3 fala sobre isso. Uma outra coisa
que a pessoa pode pecar? São os pensamentos, os desejos e as vontades. A pessoa vai e compra coisas além do que precisa, com o propósito de conseguir a aprovação de outras pessoas. Então ela assume dívidas por causa dos seus desejos, por causa das suas vontades, porque ela não tem autocontrole. Aí ela pensa, sou eu que vou cair na dívida. Não, mas está caindo na dívida e também está dando um testemunho negativo para outras pessoas. As pessoas veem aqueles que dão calote nos outros, que são mal pagadoras, como pessoas desonestas. Então não é só sobre não pagar uma conta e ficar no Serasa. É sobre não pagar a conta e ser mal visto. E dizerem, diz que segue a Deus? Como que segue a Deus se é um mal pagador? Se é uma pessoa que pega as coisas e não paga? Então, cuidado com a alma. O que você deseja? Quais as suas vontades? Molde os seus desejos, as suas vontades, de forma que você honre a Deus. Você, quando faz algo errado, não faz só contra você mesmo, contra você mesma. Você desonra ao Senhor. É uma rebelião, é uma rebelião contra Deus. Versículo 4. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. O versículo 4 está dizendo que para ter muitos amigos você tem que ter fortuna, você tem que ser uma pessoa rica. E sem hipocrisias, as pessoas, elas fazem as suas associações pelos interesses. Perceba que quando a pessoa é rica espiritualmente, as pessoas vão atrás para pedir oração, para pedir um aconselhamento, para pedir um direcionamento. Quando as pessoas buscam uma pessoa que tem conhecimento técnico, um conhecimento científico, elas buscam aquela pessoa porque aquela pessoa tem aquele conhecimento especializado. Ser um médico, ser um mecânico, ser um advogado, ser um fisioterapeuta. Então é porque aquela pessoa tem algum conhecimento que pode resolver um problema. Quando as pessoas querem montar um negócio, elas procuram um sócio. Então sempre dentro das relações existe algo envolvido. A pessoa que é pobre, o que significa pobre? Pobre significa aquele que está sem valor, não gera valor, não traz conhecimento, não traz nenhum conteúdo e muitas vezes até tira o que é dos outros. Então a fortuna produz muitos amigos, porque as pessoas estão sempre se envolvendo por propósitos, por aquilo que elas querem fazer. Mas até o melhor amigo do pobre abandona, aquele que não gera nenhum valor. Ele acaba ficando sem prestar serviço nenhum a ninguém. Um dos princípios que Cristo nos ensinou é que ele, sendo o Filho de Deus, veio para servir. Ele mesmo disse, o Filho do homem, ele fala que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele, sendo rico e dono de tudo, veio para servir. É no serviço que nós temos muitos amigos. Então aquele que é pobre, ele não serve. Na verdade, o pobre, ele quer ser servido. Ele quer sempre tirar dos outros e não gerar nenhum valor. E é por isso que ele acaba sendo abandonado por todos e até pelo seu próprio amigo, porque existe um limite em que as pessoas doam e não recebem nada. O próprio Cristo veio para servir e faz parte da cultura do reino, servir ao próximo. Versículo 5. A testemunha falsa
não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. Então o versículo 5 fala sobre testemunha falsa e a pessoa mentirosa. Se você conhece uma pessoa que é testemunha falsa, ela vai receber o castigo no tempo certo. Qual é o castigo? O descrédito. Quando descobrem a testemunha falsa, ela perde completamente a sua credibilidade, a sua imagem, o seu bom nome, a sua reputação. E aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. Significa que o mentiroso vai ser descoberto. Como diz o ditado aí, a mentira não dura muito tempo. 6. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. Então o versículo 6 está dizendo, quando uma pessoa tem autoridade, tem poder, é um governante, é um político, ocupa um cargo de influência, muitas pessoas querem adular, querem agradá-lo, por causa dos favores que podem obter. E todos são amigos de quem dá valiosos presentes. Então o versículo 6 está dizendo que é assim mesmo que funciona a vida. Esse versículo 6 deve ser interpretado dessa forma: que se você não gera valor, se você não serve as pessoas, não espere que as pessoas vão vir atrás de você. Outro dia conheci um homem que estava chorando. Um homem com todos os fios de cabelo brancos. Nós estávamos ali para fazer uma visita e uma oração, porque a família estava passando por uma situação difícil. E aquele homem começou a chorar como criança. E ele dizia: eu não sei o que aconteceu com os meus amigos. Eles não estão mais aqui na minha casa. Minha casa sempre foi cheia de amigos. E eu tenho muitos amigos, mas agora eles não vêm mais aqui. E aí a esposa olhava para nós e dizia: ele ainda não entendeu. E aí ele dizia assim: eu tinha 5 carros e sempre eu estava fazendo churrascos e festas, e eles sempre estavam aqui, mas agora eles não estão mais. E a esposa olhava e dizia: ele não entendeu ainda que eles não eram amigos. E muitas vezes, né, o que me impressionou ali nessa visita foi o fato dele ter todos os fios de cabelo brancos. E ele chorava como uma criança. Então esse versículo 6 ele diz: são muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. O texto vem aqui em Provérbios para dizer: não fique impressionado com isso. É assim que as pessoas, que o ser humano age. E se pensarmos bem, fazendo uma autoavaliação, será que nós também não fazemos isso? Será que nós também não nos associamos com as pessoas em razão das trocas, daquilo que está sendo gerado de valor nos relacionamentos que nós temos? Porque é fácil de dizer: os outros são hipócritas. E nós? O que nós fazemos quando as pessoas que estão à nossa volta caem e tropeçam? Somos os primeiros a desviar e fugir? Versículo 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Então é mais um versículo que reforça o versículo 6, dizendo que o pobre é desprezado até mesmo pelos seus próprios parentes. Muito mais os amigos vão fugir dele. Versículo 8. O que adquire entendimento ama sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. Então esse versículo 8, o que adquire o entendimento ama sua própria alma. Entender as coisas da vida faz com que a vida seja mais fácil. Aquele que adquire entendimento, ele ama sua alma. Ele ama o seu pensamento, o seu coração. Ele sabe os limites, ele sabe o que esperar, sabe o que não esperar, sabe em quem pode, com quem pode contar,
não espera nada de quem não pode, da pessoa com quem não pode contar, e o que preserva a inteligência encontra o bem. Então, aquele que preserva, que está sempre buscando sabedoria, conhecimento, entendimento, sempre tem como gerar valor e sempre encontra o bem. Encontra o bem por quê? Porque no meio da dificuldade, a inteligência, a sabedoria vai apontando os caminhos para resolver os problemas da melhor forma. Versículo 9: mas quem não tem a sabedoria, o conhecimento, acaba se batendo. Por isso o versículo 8 fala sobre o que adquire entendimento ama sua alma e o que preserva a inteligência encontra o bem. 9. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras perecerá. Você vê que esse versículo 9, ele confirma, ele repete o versículo 5. Nós lemos aqui no versículo 5: a testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. O versículo 9 traz a mesma ideia sobre a falsa testemunha mentiroso. A falsa testemunha não viverá sem castigo. Ou seja, quando ela for descoberta, ela vai cair em descrédito. E o que profere mentiras perecerá. Aquele que profere mentiras vai perder também a confiança das pessoas. E a repetição 2 vezes no capítulo 19 está dizendo: não vale a pena ser uma falsa testemunha e andar com a mentira. Você perde a confiança das pessoas e acaba perdendo a sua imagem, a sua reputação, o seu bom nome. Versículo 19: não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, mais ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. O versículo 10 está dizendo que não tem sentido que uma pessoa... Aqui esse versículo 10, ele quer dizer que não tem sentido que uma pessoa que não teme a Deus viva luxuosamente. Quem são os tolos? Aqueles que não temem ao Senhor. Uma pessoa que não teme ao Senhor, ela vai usar tudo que ela tem para ostentação, para provocar inveja nos outros, para se colocar como superior aos outros, para pensar que é melhor do que os outros. Então não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, porque o tolo, quando ele tem a riqueza, quando ele vive luxuosamente, ele não agrada ele não agradece a Deus. Ele pensa que é superior aos outros, se entrega ao orgulho, ele acaba se perdendo. O tolo, quando ele vive no luxo, ele se perde completamente. Agora, mais ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Ou seja, pior ainda é quando uma pessoa que não tem aqui servos e príncipes, o servo é aquele que é escravo do pecado. Os príncipes aqui são os filhos de Deus. Então ele está dizendo assim, mais ridículo ainda é quando os escravos do pecado dominam sobre os servos de Deus. Porque a pessoa que está ali como escrava do pecado, ela vai apontar o dedo para os príncipes, os filhos de Deus, e vai dizer assim: você serve a Deus, mas eu tenho tudo e você não tem nada. Então, o servo, o escravo, ele não entende que ele pode ganhar o mundo inteiro, mas ele está perdendo a alma dele. Então não fica bem que os todos vivam luxuosamente, porque eles não entendem o uso da riqueza para o bem das pessoas, o uso da riqueza para algo que realmente importa. Mas o luxo para eles é apenas para reforçar a sua vida pecaminosa. E mais ridículo ainda é o escravo dominar os príncipes.
É ridículo você ver as pessoas que vivem escravas do pecado querendo dizer para os filhos de Deus que eles é que podem, que eles é que são melhores, porque eles não enxergam que eles estão fora da vontade de Deus. É ridículo o quanto eles não percebem que estão indo para o caminho da morte. Versículo 11. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Então, o versículo 11 diz de três coisas. Quem que é o sábio? Número 1, sabe controlar o seu gênio. É uma pessoa que tem autocontrole. É uma pessoa que tem domínio próprio. É uma pessoa que sabe do seu valor. Quando é provocada por uma outra pessoa, ele sabe que não deve se ofender gratuitamente. Ele sabe que do seu valor, então ele tem autocontrole. Ponto número 2, a sua grandeza está em ser generoso. O homem sábio é generoso. Ao contrário do tolo, que quando vive no luxo, usa o recurso só para o seu orgulho e para pecar mais, o sábio é aquele que quando dispõe do recurso, ajuda o próximo. Com prazer. E número 3, e ele é perdoador com quem o ofende. É sábio aquele que perdoa, porque aquele que perdoa, ele ama a sua própria vida. Pense no seguinte: alguém te ofendeu. Você fica pensando na pessoa. Aí vem uma pergunta: você acha que a pessoa que ofendeu você está pensando em você? A resposta é: claro que não. Então, por que você vai gastar a sua vida sem perdoar a pessoa? Perdoe a pessoa, solte-se dessa algema. Quando você não perdoa, você coloca uma algema no seu pulso com o pulso da outra pessoa. E você carrega essa pessoa como uma mala pesada para todo lugar em que você vai. Mas se você perdoa, você abriu a algema e soltou a pessoa. Então siga a sua vida livre desse mal. Versículo 12. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido. Entretanto, sua bondade é como o orvalho que desce suave sobre a relva. O rei aqui é um superior, não uma pessoa que pode ser o teu chefe, pode ser um juiz, pode ser um governador, pode ser o seu patrão. A ira do rei, da pessoa que está no comando, é como o rugido de um leão enfurecido. Pode ser o professor, um aluno que não cumpre as regras da escola. Quando o professor fica irado, a ira do professor é como o rugido de um leão enfurecido. Vai trazer um castigo. Entretanto, sua bondade é como o orvalho que desce suave sobre a relva. Então, quando você respeita os seus superiores, o seu supervisor, o seu patrão, o seu chefe, o juiz, a autoridade, então você consegue receber o melhor dessa pessoa. Você recebe o orvalho que desce sobre a relva. Você recebe o bem. Mas quando você provoca a ira dessas pessoas, então essa ira vem como o rugido de um leão enfurecido. O versículo 12 está dizendo: respeite as pessoas que ocupam autoridade sobre você. Esse aqui, a ira do rei, pode ser o pai, pode ser a mãe também. Então, assim, a ira dos pais, honre os seus pais, para que você possa receber o bem também. Versículo 13. Um filho sem juízo pode levar o seu pai à desgraça, e a esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Esse versículo 13 traz dois assuntos. O filho que não tem juízo pode levar o pai para a desgraça. E essa primeira parte diz: pais, eduquem os seus filhos para que sejam sábios. Durante a infância, durante o tempo em que vocês podem cuidar desse filho, dessa filha, levem para o caminho do Senhor.
para que eles tenham sabedoria e tragam paz para você. Aí a segunda parte. A esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Uma goteira incomoda, porque fica ali aquele gotejamento. Da mesma forma, aqui é uma comparação. A esposa murmuradora e briguenta também incomoda dentro de casa. O texto fala de esposa, mas tem muito marido que é murmurador também. Tem muito marido que vive o tempo todo resmungando, reclamando. Então é a pessoa que é murmuradora e briguenta. É como uma goteira que não para de gotejar. Versículo 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Então esse versículo 14 está dizendo, se você busca uma esposa, busque uma esposa que atende aos parâmetros da palavra de Deus. Você tem o capítulo 31 de Provérbios, que fala sobre as qualidades de uma mulher virtuosa. E o texto fala de esposa, mas também pode ser interpretado para o lado da mulher. Então, uma mulher pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder um esposo que é sábio. E para encontrar um esposo sábio, a Bíblia tem em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, Paulo fala sobre os atributos de um homem de Deus. Um homem que tem, primeiro, temor ao Senhor, que é marido de uma só esposa, convicto de que vai cuidar dessa esposa, que tem sabedoria para educar os seus filhos na presença de Deus, que tem a capacidade de receber pessoas com hospitalidade, que é tratável, ou seja, que trata bem as pessoas, que é moderado nas suas palavras, ou seja, resolve as situações com sabedoria e que honra a Deus. Então essas são as características do homem de Deus. O versículo 15. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. O versículo 15 fala sobre a importância da dedicação ao trabalho. Quem é indolente, quem é preguiçoso, não faz a sua parte, acaba passando por dificuldades. Só que o versículo 15, ele lembra que para a Bíblia, preguiçoso não é só aquele que não trabalha. Preguiçoso também é aquele que não corre atrás de aprender novas coisas. Uma pessoa que se acomoda também é preguiçoso, no contexto da Bíblia. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1 está escrito assim: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias o acharás. Aí o versículo 2 diz: reparte com 7 e até com 8, porque você não sabe que crise haverá de vir sobre a terra. E aí o versículo 4 diz assim: semeie pela manhã e pela tarde, não tire a sua mão da semeadura, porque você não sabe qual das sementes que foram plantadas que vai dar resultado. Então, em Eclesiastes, no capítulo 11, ele fala: reparte com 7 e até com 8, porque você não sabe que crise virá sobre a terra. Ele está dizendo: invista em negócios, faça sociedades com 7, com 8 pessoas. Vá atrás de aprender coisas novas, porque você não sabe que crise há de vir sobre a terra. Então, o versículo 15, quando ele fala a indolência conduz ao sono profundo, indolência é o relaxo, a falta de preocupação. Na verdade, não é falta de preocupação, é falta de buscar coisas novas. Conduz ao sono profundo. E o preguiçoso passa fome. Versículo 16. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus
certamente encontrará a morte eterna. Então, quem obedece às leis do Senhor? Quais são as leis do Senhor? Cuidar do espírito, cuidar da alma e cuidar do corpo. Cuidar do espírito conecta você com Deus e você tem vida eterna. Cuidar da alma é cuidar dos pensamentos, dos desejos e das vontades. Uma pessoa que cuida dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas vontades, não fica ansiosa, preocupada. Tem pessoas que morrem de infarto, de tanta preocupação com a vida. Então, quem obedece às leis do Senhor, vive mais. Uma pessoa que coloca as suas causas diante de Deus e descansa em Deus, ela vive mais e melhor. Agora, uma pessoa que não confia em Deus pode ficar ocupada com ansiedade, com mágoa, com rancor, com raiva, com ódio, com inveja. Então, quem obedece às leis do Senhor de não carregar nada disso, vive mais e melhor. Agora, quem despreza a palavra de Deus, certamente encontrará a morte eterna. Quem não aceita a Jesus, quem não santifica a sua vida, vai ficar com a morte eterna. 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Então, Deus ama aqueles que ajudam o pobre. Por quê? O pobre, ele está numa condição de miséria. Ele precisa de ajuda. A pessoa está pobre porque ela está com uma mentalidade que precisa ser tratada. A pessoa precisa querer mudar de vida. Então, quando alguém ajuda o pobre, Deus se agrada e Deus recompensa. Versículo 18. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Então, aqui o versículo 18 diz: eduque os filhos enquanto eles são crianças. E quando eles são adolescentes, sempre que você pode, eduque enquanto pode. Não cooperes para a morte deles significa, durante a correção, você deve moderar a correção. Então aqui, não cooperes para a morte deles. A sua omissão em corrigir vai levá-los para o caminho da morte. Esse versículo aqui, quando você vai na Almeida Corrigida e Fiel, ele diz assim: corrija os seus filhos enquanto você pode, mas não levante a mão para matá-los. Então, você percebe que a tradução da King James aqui, ela é um pouco diferente da Almeida Corrigida e Fiel. Aqui na King James, o versículo 18 ficou assim: disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Dá a impressão de que devemos corrigir os nossos filhos enquanto eles têm idade para aprender, para que eles não caiam na morte. Então, eu preciso corrigir, porque quando eu corrijo, eu não coopero para a morte dele. Pelo contrário, eu coopero para que ele receba sabedoria e faça a coisa certa, e desvie da morte. E tem todo sentido isso. Quando você se omite, quando você não corrige, você está cooperando para a morte dos filhos. Porque você está dizendo, não tem problema, se ele seguir pelo caminho errado, não tem problema, mas quando você corrige, você não está cooperando para a morte deles. 19. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Porquanto, se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda vez após outra. Então, o versículo 19 está dizendo: não corrija a pessoa que vive irada. Se você, aliás, não livre a pessoa, deixe a pessoa pagar a consequência. Se você livrar a pessoa uma vez, você vai ter que repetir uma vez atrás da outra isso. 20. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim alcançarás a sabedoria. Então esteja aberto para a sabedoria. Queira aprender. Receba de coração a sabedoria.
porque isso é sabedoria. Versículo 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Versículo 21 fala sobre a soberania de Deus. Você cria planos, nós já falamos isso quando lemos Provérbios 16. Provérbios 16 fala que o coração do homem faz planos, mas da boca do Senhor vem a resposta. Ou seja, o coração do homem planeja muita coisa, mas é Deus que dá a última palavra. E o versículo Provérbios 16, versículo 3, diz assim: confia os teus planos ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você confia os teus planos ao Senhor, Deus ele mostra como você executa o plano. Agora, o 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Deus é soberano em relação a todos os nossos planos. Por isso vale a pena colocar o plano diante de Deus para receber a resposta e a orientação dele. Porque aí sim, tudo dá certo, porque você colocou nas mãos dele. 22. O que se espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. Então o versículo 22 está dizendo que é melhor você saber que o que você tem você conquistou com justiça do que ter muito recurso, mas que foi adquirido por mentira. 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Temor do Senhor significa extremo respeito pelo Senhor. Então, quem tem respeito por Deus, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ele encontra a vida. Agora, e quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Aquele que ama sinceramente a Deus zela pela obediência e o cumprimento dos seus ensinamentos. Ele vai encontrar paz e segurança. 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca. O versículo 24 significa que o preguiçoso ele não completa as coisas que ele faz. Então ele coloca o prato, serve, põe na mesa, mas na hora de pegar a comida para pôr na boca ele não põe. O que significa? Aquela pessoa que começa um negócio e ela não completa. Começa um curso e não termina. Pôs a mão no prato, mas na hora de levar o alimento até a boca, ele não leva. Então começa um negócio e não vai. Tudo que faz não tem perseverança. Ele não tem persistência. Ele começa, põe a mão no prato, mas não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca. Ele não completa o que tem que fazer. 25. Açoite o rebelde e zombador, e os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui discernimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. Então o versículo 25 está dizendo: castigue o rebelde e o zombador, para que os outros, os que não têm juízo, aprendam que eles vão sofrer as consequências se não se emendarem. Aí repreende o homem sábio, o homem que possui discernimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. Então, o sábio é aquele que aceita a correção. 26. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha, nem qualquer valor humano. O versículo 26 fala sobre honrar o pai, honrar a mãe. Quem rouba o pai, quem expulsa a mãe de casa, mostra que não tem vergonha e não tem valores. 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. Então, 27. Quem se afasta da correção acaba caindo, saindo do caminho da inteligência. 28. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Você vê aqui que é o terceiro versículo falando de testemunha, né? Nós temos o versículo 5 e o 9, que falam da testemunha falsa e do que ama a mentira. E aqui o versículo 28, a testemunha corrupta, ou seja, a testemunha que é falsa, que engana, ela zomba, ela brinca com a justiça.
e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Quem pratica o mal tem fome de usar a boca, usar a língua para o mal. Então, o versículo 28 é o terceiro versículo, repetindo: fique longe. A pessoa que é falsa, a pessoa que é mentirosa, ela vai ser falsa com você e vai ser mentirosa com você também. Fique longe de pessoas que não dizem a verdade. E o 29: preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. Então o 29 está dizendo: quem pratica o mal, quem desvia do caminho certo, quem levanta rebelião contra Deus, o que é rebelde, o rebelde é o que desonra a Deus, não cumpre seus mandamentos, e os escarnecedores, eles vão receber os açoites nas suas costas. Eles vão sofrer as consequências das suas decisões ruins. Agora faço um convite a você. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que você aceita Jesus como Senhor da sua vida, aquele que vai liderar a sua vida, e como Salvador único, aquele que morreu pelos nossos pecados para nos dar o perdão para podermos estar com Deus. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, acredite, Ele é o Filho de Deus e morreu para trazer salvação para todos nós. Então, conecte o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo, a oração de confissão. Declare essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é o livro que está no céu, com o nome de todos aqueles que fizeram essa oração. Você que recebeu Jesus agora, com essa oração, agora você recebeu o perdão dos pecados e o Espírito Santo já está com você. O Espírito Santo fala no nosso coração, dizendo: filho, não faça mais isso. Filha, siga por esse caminho. Então, ore todos os dias a Deus, agradecendo em razão de tudo que você tem. Eu agradeço, Senhor, pela vida, pela casa, pelo alimento, pela saúde, pelas vestes, pela família, pelos meus filhos. Agradeça pelo casamento, agradeça a Deus. E depois diga para Deus: Deus, eu preciso da sua ajuda, nisso e nisso e nisso. Fale abertamente com Deus. Peça orientação, diga: Deus, me mostra o caminho correto, o caminho certo. Você vai sentir um toque no coração, o Espírito Santo vai avisar você qual o caminho certo. Deus abençoe a sua vida, dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos salvar. Dê glória ao Filho, porque o Filho aceitou morrer em nosso lugar. Dê glória ao Espírito Santo, porque Ele mora conosco e nos guia até o céu. Diga: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, sempre, eternamente. Amém e amém.